Já se passaram 175 dias de guerra e a tensão só aumenta. As negociações marcadas para esta quinta-feira entre Ucrânia e Rússia, no mais alto nível, podem ganhar um convidado de peso, Donald Trump. A informação veio à tona por meio de fontes próximas ao ex-presidente americano, que não descartou a possibilidade de participar do encontro em Istambul. Enquanto isso, Putin continua ignorando todas as propostas de cessar-fogo, incluindo as iniciativas apoiadas por 90% dos países europeus, Turquia e China, além do próprio pedido de Zelensky para um encontro presencial no dia 15. O silêncio de Putin é ensurdecedor, especialmente considerando que a Turquia foi a mediadora que viabilizou o encontro direto entre as partes. Mas não espere que essa reunião traga uma solução imediata para o conflito. A pressão sobre o Kremlin é praticamente inexistente, e a Rússia segue firme em sua estratégia de desinformação, espalhando narrativas absurdas para desviar a atenção da realidade. Os porta-vozes russos, com uma insistência quase cômica, tentam convencer o mundo de que a Europa está tomada por viciados em drogas. A máquina de propaganda do Kremlin, aliada a grupos de extrema-direita europeus, chega ao ponto de manipular imagens, como a de um suposto pacote de cocaína ao lado de um guardanapo com o nome de Macron. A falta de criatividade é tão evidente quanto a desesperança dessa tática. Afinal, que efeito real eles esperam alcançar com isso? Talvez apenas distrair a opinião pública do silêncio vergonhoso de Putin, que não consegue justificar porque recusa qualquer diálogo. Enquanto isso, a situação na região de Kursk é muito pior do que o governo russo admite. Roman Starovoyt, que até pouco tempo atrás minimizava os problemas, agora publica textos alarmantes, reconhecendo a gravidade da crise. Seus colegas blogueiros militares também mentem descaradamente sobre o que realmente acontece no fronte. Os soldados russos, por sua vez, já não sonham com vitórias grandiosas ou com a tomada de Kiev. Muitos sequer reclamam mais do cansaço extremo da guerra, onde seus companheiros morrem aos montes. A realidade é que aqueles que deveriam estar na linha de frente preferem se esconder em locais seguros, longe do combate. Para continuar acompanhando essas análises e apoiar nosso trabalho, você pode curtir, comentar e se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para que nossos vídeos alcancem mais pessoas, especialmente porque o algoritmo do YouTube valoriza muito o engajamento. Além disso, você pode contribuir financeiramente pelo Patreon, onde diferentes níveis de apoio dão acesso a um chat exclusivo, discussões aprofundadas e transmissões ao vivo fechadas para apoiadores. Outra forma de ajudar é adquirindo o NVP, uma ferramenta que permite contornar bloqueios e acessar plataformas como Instagram, Twitter e YouTube, mesmo em regiões onde são censuradas. Comprando o NVP, você não só garante seu acesso à informação livre, mas também apoia nosso canal. Vale lembrar que, por enquanto, o uso dessa ferramenta é perfeitamente legal na Rússia. Voltando ao tema central, Trump surpreendeu ao aceitar o convite de Zelensky e demonstrar interesse em participar da reunião de cúpula em Istambul. Ele chegou a afirmar que a presença dos líderes russo e ucraniano é quase certa e que poderia voar para a Turquia se julgasse necessário. Temos potencial para um bom encontro, declarou o ex-presidente. Eu insisti para que acontecesse e vai acontecer. Acho que podemos chegar a um resultado positivo. Quando questionado sobre sua possível participação, Trump foi evasivo. Não sei onde estarei na quinta-feira, tenho muitos compromissos, mas talvez vá. Se sentir que posso contribuir para algo concreto, estarei lá. Em outra entrevista, Trump respondeu à pergunta sobre sanções contra a Rússia caso Putin se recuse a comparecer. Não acredito que ele vá recusar, disse, embora não tenha deixado claro quais medidas tomaria se o líder russo boicotasse o encontro. O que está claro é que a bola agora está com Putin. Se ele não aparecer em Istambul, será responsabilizado por mais mortes e pela continuidade da guerra. Mas ainda não se sabe o que Trump faria nesse cenário, ou se faria algo. Esse jogo diplomático lembra muito o que aconteceu quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia tentaram convencê-lo de que o outro lado era o problema, o obstáculo para a paz. Zelensky até agora tem conseguido se sair melhor nessa disputa, mas tudo depende do humor e das prioridades de Trump, que podem mudar de um dia para o outro. O que não muda é a percepção geral. Trump é visto como um líder imprevisível, cujas decisões são difíceis de antecipar. O mundo inteiro sabe disso, mas o problema é que esse idiota, como muitos o chamam, controla a economia e o exército mais poderosos do planeta. Por isso todos tentam se adaptar a ele. Putin faz de tudo para agradá-lo, enquanto Zelensky alterna entre pressão e diplomacia. Até agora, o presidente ucraniano tem levado vantagem,
mas a situação pode mudar a qualquer momento. Eis o jogo de xadrez geopolítico em sua forma mais crua. Zelensky até agora vinha conduzindo as peças com maestria, mas o verdadeiro árbitro dessa partida sempre foi Trump. Quando o ex-presidente dos Estados Unidos declarou, sem rodeios, que apoiava um cessar-fogo imediato e incondicional para abrir caminho à diplomacia, o mundo prendeu a respiração. Queremos isso. Estamos prontos para garantir a paz em nosso país, respondeu Zelensky, alinhando-se à proposta. E não parou por aí. Anunciou disposição para um encontro direto com Putin, mencionando a Turquia como possível palco. Espero não evitar essa reunião, disse, deixando claro que até mesmo a presença de Trump no local seria bem-vinda. Afinal, como ele mesmo admitiu, a ideia era acertada, e poderia mudar tudo. Mas não se enganem, essa reviravolta não nasceu do acaso. Foi Trump quem, com sua habitual pressão, forçou Zelensky a aceitar negociações diretas, sabotando os planos europeus de impor sanções à Rússia caso Moscou recusasse um cessar-fogo de 30 dias. Enquanto Bruxelas e Washington debatiam prazos e ameaças, o ex-presidente americano agiu como um elefante em uma loja de porcelanas, exigindo que Kiev iniciasse conversas de paz imediatamente. E Zelensky, sem margem para contrariar quem controla o fluxo de armas e apoio financeiro, não teve escolha senão ceder. Como admitiram diplomatas europeus ao The Guardian, o presidente ucraniano aceitou o jogo porque não podia se dar ao luxo de irritar Trump. Zelensky, porém, transformou o que parecia uma derrota em uma jogada de gênio. Enquanto outros líderes talvez tivessem hesitado ou se perdido em burocracias, ele agiu com a frieza de quem sabe que em tempos de guerra, cada segundo conta. Tem um exercício mental que faço desde a Faculdade de Ciências Políticas, revelou certa vez. Quando uma situação complexa surge, sento e mapeio todas as opções possíveis, avaliando limites e consequências. Não é que minhas decisões sejam perfeitas, mas são melhores do que as alternativas que consigo imaginar. E de fato, suas ações têm sido tão ousadas que até mesmo seus críticos mais ferrenhos, incluindo analistas que simulam cenários hipotéticos, admitem, não teriam chegado nem perto de sua eficácia. Ninguém nega que a resistência ucraniana é obra do povo, dos soldados e da retaguarda incansável. Mas é inegável que o papel de Zelensky nesse quebra-cabeça foi decisivo. Graças a ele, a Ucrânia não apenas sobrevive, mas desafia Putin há 4 anos, e continua a fazê-lo, apesar de todas as probabilidades. Enquanto isso, a Europa segue patinando em seus próprios planos, como se ainda acreditasse que sanções e ultimatos poderiam funcionar sem o aval de Washington. Macron, em um acesso de arrogância, chegou a dar um prazo até o fim do dia anterior para que Moscou aceitasse o cessar-fogo, ameaçando consequências caso contrário. A Alemanha, por sua vez, anunciou preparativos para novas sanções se a Rússia não recuasse até 12 de maio. A resposta do Kremlin? Um desdém olímpico. Não aceitamos ultimatos, declarou o porta-voz de Putin, enquanto as tropas russas, impassíveis, mantinham suas posições, ou pior, avançavam. Agora, a bola está com os europeus. Fontes próximas a Bloomberg revelaram que líderes do bloco estão dispostos a esperar pelo resultado das negociações entre Zelensky e Putin na Turquia, marcadas para 15 de maio, antes de endurecer as sanções. A lógica é simples: se a Rússia recusar o cessar-fogo ou se Zelensky não comparecer, Trump será pressionado a agir. Mas, enquanto isso, Moscou não perde tempo. Em uma campanha de desinformação digna de seu manual de guerra híbrida, o Kremlin e seus aliados lançaram mão de um velho truque: atacar a credibilidade dos adversários. Primeiro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou Macron, Scholz e Sunak de estarem sob efeito de substâncias, ao pressionarem Zelensky, sugerindo que os líderes europeus teriam esquecido de limpar os vestígios antes de aparecerem em público. Horas depois, Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimentos Diretos e figura central nas negociações com os Estados Unidos, compartilhou um vídeo de Tucker Carlson, o comentarista de extrema-direita americano, insinuando que Macron teria consumido cocaína durante uma viagem a um país latino-americano. Vejam essas imagens, provocou Dmitriev. É açúcar ou outra coisa? Se for outra coisa, alguém precisa explicar. A estratégia é clara: distrair, confundir e minar a confiança nos líderes ocidentais. Enquanto a Europa debate se as manchas brancas no vídeo são mesmo resíduos de pó ou apenas reflexos de luz, a Rússia continua sua ofensiva. Seja nas trincheiras da Ucrânia, seja nos bastidores da diplomacia. E no meio desse circo, uma pergunta permanece: até quando o Ocidente vai permitir que Putin dite as regras do jogo?
A resposta, como sempre, dependerá de quem estiver disposto a pagar o preço mais alto, seja em sangue, seja em prestígio. E nesse tabuleiro, Zelensky já provou que sabe blefar melhor do que a maioria. E o que começou como uma simples mancha branca em um vídeo se transformou em mais um episódio da guerra híbrida que Putin tanto domina. Enquanto Macron ajustava o palito entre os dedos, fosse um palito de dente, um cotonete ou apenas um resquício de um café apressado, as fábricas de desinformação russas já estavam em pleno vapor, espalhando teorias que fariam até o mais paranoico dos conspiradores corar. Afinal, por que perder tempo discutindo a anexação ilegal da Crimeia ou os bombardeios a civis quando se pode inventar que o presidente da França cheira cocaína em reuniões diplomáticas? A resposta é simples, porque a mentira, quando repetida o suficiente, vira verdade, ou pelo menos vira dúvida. E dúvida é tudo que o Kremlin precisa para corroer a confiança nas democracias ocidentais. Não importa se as fotos de alta resolução mostram claramente que o tal pacotinho suspeito era apenas um lenço de papel amassado. Não importa se até mesmo os jornalistas presentes na sala confirmaram que o objeto em questão era inofensivo. O que importa é que a semente da desconfiança foi plantada e agora cresce, regada por bots, trolls e algoritmos que amplificam o absurdo até ele parecer plausível. Mas por que Zelensky e o Palácio do Eliseu reagiram com tanta veemência? Porque sabem que neste jogo o silêncio é conivência. Ignorar uma mentira é permitir que ela se espalhe, que ela contamine o debate, que ela enfraqueça a unidade europeia. E a unidade europeia, neste momento, é a única coisa que impede Putin de avançar ainda mais. Enquanto Moscou espalha boatos sobre Macron ser um viciado, ou Zelensky um fantoche, a verdade é que a Rússia já matou dezenas de milhares de ucranianos, destruiu cidades inteiras e sequestrou crianças. Isso sim deveria ser o foco. Mas para o Kremlin, é mais fácil inventar que um líder ocidental usa drogas do que admitir que está perdendo uma guerra que começou com a ilusão de uma vitória rápida. E enquanto a máquina de desinformação russa trabalha a todo vapor, a Europa responde com fatos. Os 900 milhões de euros adicionais, provenientes dos rendimentos dos ativos russos congelados, não são apenas dinheiro, são uma mensagem clara. A Ucrânia não está sozinha. Esse valor, somado aos 3 bilhões já prometidos, financiará drones, mísseis e munição, transformando a indústria de defesa ucraniana em uma força capaz de resistir e, quem sabe, de contra-atacar. Porque no fim das contas é isso que Putin mais teme, uma Ucrânia autossuficiente, capaz de se defender sem depender eternamente da ajuda ocidental. Enquanto isso, a Polônia dá mais um passo para isolar a Rússia, fechando o consulado russo em Cracóvia após acusações de envolvimento em incêndios criminosos em Varsóvia. Não é coincidência. Moscou sempre usou suas embaixadas como bases de operações clandestinas, e agora os países europeus estão começando a enxergar isso. Cada consulado fechado, cada diplomata expulso, cada ativo congelado é um golpe na máquina de guerra russa. E ao contrário do que Putin gostaria, o Ocidente está aprendendo a revidar, não com mentiras, mas com ações. E as redes sociais não deixam mentir. O Twitter, essa arena de debates em tempo real, trouxe à tona provas contundentes do envolvimento russo no incêndio que devastou o segundo maior centro comercial de Varsóvia em 2012, o Mariwilska 44. As investigações revelaram algo perturbador. O fogo não começou em um único ponto, mas em vários locais simultaneamente, espalhando-se com uma velocidade anormal. O prédio, que abrigava mais de 1.300 lojas e empresas, foi consumido pelas chamas sem que houvesse vítimas, um detalhe que, em retrospecto, soa como um aviso calculado. Moscou, como sempre, optou pelo silêncio. Mas quando a Polônia decidiu fechar o consulado russo em Cracóvia como resposta, a reação não tardou. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ameaçou com medidas retaliatórias, acusando Varsóvia de sabotar as relações bilaterais e agir contra os interesses de seus próprios cidadãos. A hipocrisia é gritante. Enquanto a Rússia espalha caos e desinformação, seus diplomatas se escondem atrás de ameaças vazias, como se o mundo ainda não tivesse aprendido a decifrar suas táticas. Hoje restam apenas 3 representações polonesas em solo russo: o consulado em Moscou e os postos em São Petersburgo, Irkutsk e Kaliningrado. E sejamos francos, a resposta russa até agora tem sido pateticamente fraca. Não por falta de vontade de retaliar, mas porque qualquer ação direta contra a Europa só exporia ainda mais sua fragilidade. O que o Ocidente deveria fazer então? Não se limitar a expulsar diplomatas ou congelar ativos. É hora de mirar onde realmente dói, na infraestrutura que financia a máquina de guerra de Putin.
Um ataque cibernético a um oleoduto, sabotagem em uma refinaria, um drone sobre uma base militar, ações cirúrgicas proporcionais, mas que deixariam claro que a Europa não é mais um alvo passivo. E os sinais de que essa estratégia está ganhando força são cada vez mais evidentes. Espanha, Portugal, Polônia, Lituânia, todos já entenderam que a guerra híbrida da Rússia exige uma resposta à altura. Não são mais palavras ao vento, mas ações concretas que desmantelam, uma a uma, as engrenagens do império de mentiras de Moscou. Enquanto isso, a Ucrânia continua sua luta heróica, resistindo não apenas a uma invasão, mas a uma tentativa de genocídio cultural e físico. Cada drone, cada munição, cada equipamento enviado para as linhas de frente é uma vida ucraniana salva. E é por isso que seguimos pedindo seu apoio. A 25ª Brigada Aerotransportada, uma das unidades mais valentes do exército ucraniano, precisa urgentemente de drones para continuar suas operações. Graças à generosidade de doadores como Michael Mackey, que contribuiu com 12 mil marcos para o 3º Batalhão, estamos mais perto de alcançar essa meta. Mas a batalha não para, e nem podemos parar de ajudar. Cada doação, por menor que seja, faz a diferença. Seja via QR Code, transferência bancária, criptomoedas ou qualquer outro meio, seu apoio é vital. Porque enquanto Putin fala em negociações e tréguas para desmobilizar o Ocidente, suas tropas não param de avançar. Nos últimos dias, a Ucrânia infligiu perdas significativas a uma unidade russa que tentava romper as defesas na região de Sumy, provando que a resistência não dá trégua. Mas a desinformação russa continua a todo vapor. Enquanto o Kremlin tenta pintar um quadro de controle absoluto na região de Kursk, relatos de fontes independentes, como o analista militar Olha Liokhin, revelam uma realidade bem diferente. As tropas ucranianas estão sob fogo constante, com a logística russa parcialmente interrompida, mas ainda ativa. Vídeos divulgados por canais como o War Gonzo mostram ataques precisos a pontes e posições inimigas, enquanto drones ucranianos continuam a atingir alvos em solo russo. A situação é fluida, mas uma coisa é certa: a Ucrânia não pode se dar ao luxo de subestimar o inimigo. Cada erro, como os ocorridos em agosto passado, quando informações otimistas levaram a decisões precipitadas, pode custar caro. E agora, com a ofensiva russa se intensificando em direção a Pokrovsk e outros pontos críticos, o tempo é um luxo que não existe. No fronte de Donetsk, as forças ucranianas resistem a ataques mecanizados russos com uma combinação de drones, mísseis antitanque e artilharia precisa. Relatos de oficiais no terreno confirmam que, apesar de alguns recuos táticos, a linha de defesa se mantém firme, mas a pressão é constante. Em direções como Avdiivka e Chasiv Yar, os russos continuam a lançar ataques com tropas mal treinadas e equipamentos obsoletos, contando com superioridade numérica para desgastar as defesas ucranianas. E é exatamente por isso que o apoio ocidental não pode vacilar. Cada sistema de defesa aérea, cada drone, cada munição enviada para a Ucrânia é um golpe direto na capacidade de Putin de sustentar essa guerra. Porque, no fim das contas, a vitória não será decidida apenas nos campos de batalha, mas na determinação de quem se recusa a ceder. E o Ocidente já provou que sabe revidar, não com palavras, mas com ações. Agora, é hora de dobrar a aposta. E os números não mentem. A Rússia avança sim, mas a que custo? Cada quilômetro conquistado é pago com vidas, equipamentos e uma economia que já dá sinais de esgotamento. Enquanto isso, a Ucrânia resiste, não por acaso, mas porque cada drone lançado, cada sistema de defesa ativado, cada munição precisa é um obstáculo a mais no caminho de Moscou. E o mais irônico? Putin sabe que mesmo com seus avanços táticos, a guerra já se tornou um beco sem saída estratégico. A verdade é que nenhum dos lados tem recursos para um golpe decisivo. A Rússia espreme suas últimas reservas, apostando em uma ofensiva lenta e desgastante, enquanto a Ucrânia se reinventa, transformando tecnologia e inteligência em sua maior vantagem. Mas há um detalhe crucial. Enquanto Kiev depende de apoio externo para escalar sua capacidade, Moscou está presa em um ciclo vicioso. Mobilização em massa? Risco político insustentável. Aumento da produção industrial? Sanções asfixiantes. Dependência de mão de obra barata? Um exército que já não cresce no ritmo necessário. E aqui está o ponto crítico: a Ucrânia escolheu um caminho que pode ser replicado, aprimorado e financiado. Drones, guerra eletrônica, ataques cirúrgicos, tudo isso exige menos corpos e mais cérebros, algo que o Ocidente está disposto a bancar. Já a Rússia, mesmo com sua máquina de propaganda, não consegue esconder a realidade. Seus ganhos territoriais são mínimos.
Sua economia sangra e sua população está cada vez mais cansada. Cada vila tomada é uma vitória de pirro, um troféu que não compensa o preço pago. Mas não se engane, a guerra não vai acabar por exaustão mútua. Ela vai se arrastar, sim, mas com um detalhe: a Ucrânia tem uma chance real de virar o jogo. Não com um único golpe, mas com uma estratégia persistente, desgastar o inimigo até que ele não consiga mais sustentar a pressão. E é aí que o Ocidente precisa entender seu papel. Não se trata apenas de enviar armas, mas de garantir que Kiev tem as ferramentas para ditar o ritmo. Porque no fim das contas a Rússia só entende uma linguagem, a da força. E a força da Ucrânia não está apenas em seus soldados, mas em sua capacidade de inovar. Enquanto Moscou repete os mesmos erros, fortificações mal planejadas, logística precária, comandantes improvisados, Kiev aprende, adapta-se e ataca onde dói. Cada drone que sobrevoa o território russo, cada depósito de munição destruído, cada sistema de defesa neutralizado é um lembrete. Esta guerra não será vencida por quem tem mais homens, mas por quem tem mais inteligência. O problema é que o tempo não está a favor de ninguém. A Ucrânia precisa de reforços agora, não daqui a meses. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para sua população, um dia a mais de destruição em suas cidades. E cada dia de atraso é um dia a mais para Putin acreditar que pode vencer pelo cansaço. A história já mostrou que guerras de atrito não são decididas por quem aguenta mais, mas por quem consegue dar o último golpe. E a Ucrânia está mais perto disso do que muitos imaginam. Basta que o Ocidente não desista no momento decisivo. Porque no fim, a vitória não será apenas militar, será política. E quem souber usar melhor seus recursos, quem souber transformar resistência em estratégia, quem souber que a guerra não se ganha apenas no campo de batalha, mas na determinação de não ceder, esse sim terá a última palavra. A guerra não se vence apenas com números, mas com inteligência tática, e a Rússia, infelizmente, parece ter esquecido essa lição. Enquanto seus generais repetem erros do passado como se fossem manuais sagrados, a Ucrânia adapta-se, aprende e avança. As fortificações russas, erguidas com a arrogância de quem acredita que o inimigo jogará pelas mesmas regras, revelam-se frágeis diante de uma guerra que já não é mais estática. Trincheiras, fossos antitanque e linhas de defesa, outrora símbolos de uma estratégia supostamente infalível, hoje são apenas alvos fáceis para drones, artilharia de precisão e tropas que sabem explorar cada brecha na logística inimiga. E é justamente na logística que a Rússia tropeça, e tropeça feio. No Donbas, onde cada quilômetro conquistado custa rios de sangue, os problemas não são de falta de homens, mas de incapacidade de mantê-los vivos. A infantaria é lançada em ataques suicidas, enquanto blindados russos operam a dezenas de quilômetros da linha de frente, controlando rotas de suprimento como se fossem senhores feudais. Mas o que acontece quando essas rotas são cortadas? Quando cada caminhão de munição, cada veículo de evacuação de feridos, cada reforço se torna um alvo fácil para drones que não dormem. A resposta é simples: as posições russas desmoronam. Não por falta de coragem dos soldados, mas porque o sistema que deveria sustentá-los é podre até o núcleo. E quando se fala em sistema, não se trata apenas de estradas esburacadas ou de veículos leves destruídos por ataques aéreos. Trata-se de uma máquina de guerra que devora seus próprios soldados, tratando-os como peças descartáveis. Histórias como a da jovem recrutada que desertou após 2 meses de treinamento, onde foi obrigada a servir como amiga de um comandante, onde viu colegas serem vendidos como mercadoria por oficiais corruptos, onde os mortos eram registrados como desaparecidos, para que suas famílias não recebessem indenizações, não são exceções. São a regra. A Rússia não está perdendo apenas uma guerra, está perdendo seus próprios homens, transformando-os em números em relatórios falsificados, em corpos abandonados em valas comuns, em fantasmas que assombram as estatísticas de baixas aceitáveis. Enquanto isso, nas trincheiras a realidade é ainda mais brutal. Os soldados que sobrevivem aos ataques, que veem seus companheiros serem despedaçados por artilharia ou queimados vivos por drones, não são heróis de propaganda. São homens exaustos que sonham com o fim da guerra não como uma vitória épica, mas como um alívio, qualquer alívio. Eles não querem mais discursos sobre glória ou patriotismo. Querem voltar para casa. E essa exaustão não é exclusividade russa. Do lado ucraniano, o cansaço também existe, mas há uma diferença crucial. Enquanto a Ucrânia busca uma paz que preserve sua existência, a Rússia insiste em uma guerra que não pode vencer, e que mesmo assim não pode parar, sob pena de admitir que todo o sangue derramado foi em vão.
E é nesse vácuo de sentido que o Kremlin recorre aos mesmos truques de sempre: a manipulação da história, a distorção da realidade, a criação de mitos para consumo interno. A farsa das comemorações do Dia da Vitória, onde até mesmo um ator de filmes adultos é confundido com um herói de guerra em um painel gigante, é apenas um sintoma de um regime que não tem mais nada a oferecer além de ilusões. Enquanto isso, o Ministério da Educação nomeia um ex-comandante de tropas de assalto, conhecido por suas táticas brutais, para educar as crianças russas. Como se a solução para uma guerra perdida fosse transformar a próxima geração em carne de canhão ainda mais obediente. Mas a história já mostrou que impérios não caem por falta de armas, mas por falta de legitimidade. E quando um país precisa recorrer a mentiras tão descaradas para justificar sua existência, quando precisa vender seus próprios soldados como mercadoria e transformar a morte em um negócio, é porque o fim já está próximo. A questão não é se a Rússia perderá essa guerra, mas como, e a que custo para seu povo. Porque no fim das contas, nenhuma nação sobrevive quando trata seus cidadãos como lixo e seus soldados como números. E a Ucrânia, com sua resistência incansável, está provando que até mesmo os gigantes podem sangrar e cair. Fevereiro de 2022. Um homem marchava rumo ao norte da região de Kharkiv, entre tanques enferrujados e ordens cuspidas por rádios quebrados. Não era um soldado de carreira, mas um dos milhares de rostos anônimos que o Kremlin jogou na fogueira da guerra, carne de canhão para alimentar a ilusão de um império. No início de 2023, ele trocou o fronte por algo ainda mais sinistro: o comando de um batalhão de sombras, a Chornaya Mamba, uma unidade montada com os restos do que a Rússia ainda tinha de pior: criminosos de sangue, estupradores, assassinos soltos das prisões em troca de um fuzil e uma promessa vazia de liberdade. Matar, saquear, violar. Era esse o currículo dos heróis que Putin agora chamava de patriotas. E então, como num pesadelo distorcido, esse mesmo homem, que um dia empunhou uma arma contra civis ucranianos, foi alçado ao posto de ministro interino da Juventude e Comunicação Social em Ekaterimburgo. Agora, ele será o rosto da educação patriótica, o mentor de uma geração que o Kremlin quer moldar à imagem de sua guerra suja. Professores, crianças, famílias inteiras serão doutrinadas por alguém que conhece de perto o cheiro de pólvora e sangue, mas não o peso da responsabilidade. É essa Rússia que Putin está construindo. Um país onde os carrascos se tornam educadores, onde os criminosos viram exemplos, e onde a mentira não é apenas uma ferramenta, mas a própria fundação do Estado. A ironia é cruel, mas reveladora. Um regime que precisa recorrer a assassinos para ensinar seus filhos não tem futuro, só um fim. E enquanto Moscou tenta vender essa farsa como normalidade, a Ucrânia segue de pé, mostrando ao mundo que até os monstros podem ser derrotados. Porque no final não são as armas que definem uma nação, mas as escolhas que ela faz. E a Rússia já escolheu o abismo.